Fala, galerinha, gente fina, meninos e meninas, canal Cruzeiro Info chegando para mais uma live, galera, mais uma live aí, né, Cruzeiro se preparando, pré-jogo, né, pré-jogo amanhã, Cruzeiro Libertad, jogo importante já com a estreia do Fernando Diniz a todo vapor, já chega aí, galera, me dando aquele retorno sensacional aí, tá, me dando aquele retorno sensacional com relação a os áudios aí, se os áudios estão bons, né? Está chegando aí um retorno legal para vocês. Tamo junto, bora que bora. Quem já for chegando aí, já chega com o dedo no like, por gentileza. Compartilha a live, quem puder também. Tamo junto. Cruzeiro que amanhã vai fazer esse jogo importantíssimo, né? Deixou claro, né, a saída aí do Fernando Seabra, que o Cruzeiro vai dar aí prioridade também, não só para, né, a Sul-Americana, também para o brasileiro, mas a gente sabe que a Sul-Americana é um jogo, né, é um campeonato em que o Pedrinho aí tem um sonho já de chegar e conquistar esse seu primeiro título. Então amanhã, né, o Cruzeiro tá tranquilo, né, tá tranquilo com relação a esse confronto, né, foi lá, fez um ótimo resultado, ainda, né, sobre comando do Fernando Seabra, né, mas não deixou de ser um ótimo resultado, foi muito bom o resultado lá, né, 2-0, então o Cruzeiro chega tranquilo para esse confronto de amanhã, e aí vai ficar mais por conta mesmo de a gente entender o que vai ser essa passagem aí do Fernando Diniz. É claro que, né, não tem como a gente, né, já ver alguma coisa assim de muito concreto com relação ao trabalho do Fernando Diniz já nessa partida de amanhã, mas é claro que eu acredito que organização, né, um pouco mais de vontade, né, daqui a pouco a gente vamos dar uma olhada também, né, e já passaram várias vezes, mas vamos dar uma olhadinha de novo aí com relação à questão da coletiva do Fernando Diniz, vamos ver se a gente consegue pegar alguns trechos aí interessantes para a gente debater aí sobre essa coletiva de ontem, né, o Fernando Diniz que já falou algumas coisas que, assim, o torcedor gostou muito, né, pelo menos nas redes sociais aí deu para ver que, né, a fala do Fernando Diniz com relação à questão de não abrir mão de vontade, e aí os jogadores têm que estar 100% comprometidos, isso é super importante, né, sentíamos falta aí dessa questão de comprometimento, né, por parte aí dos jogadores, alguns jogadores pelo menos, né, poderiam entregar um pouco mais, né, e às vezes o jogo acontecendo, né, e precisando dar um passe a mais, dividir uma bola com um pouco mais de vontade estava faltando, com o Fernando Diniz parece que não vai acontecer. Teve um treino ontem, né, mais um treino hoje, né, o treino de hoje eu acho que mais preparatório mesmo, né, já para o jogo de amanhã, apesar que não tem como fazer muitas mudanças, mas no treino de ontem, né, já vimos algumas imagens e assim, cobra muito, né, grita muito no campo mesmo, aí assim, destaque para algumas conversas em particular, né, que deu para ver ali, né, com o Cássio, né? E aí fica muito aquela questão, poxa vida, como vai ser aí essa questão do Fernando Diniz com o Cássio, né? E aí já essa conversa com o Cássio ali já, em particular, e a gente não sabe, muita gente, né, falando sobre a questão de, já falando com o Cássio como vai ser essa saída de bola com os pés ali, também eu não acredito nisso, eu acredito que foi mais uma conversa assim, olha, pode ficar tranquilo, né, de início agora não vamos cobrar nada, mesmo porque não teve tempo de trabalhar, né, não tem como chegar amanhã no jogo contra o Libertad e cobrar o Cássio saída de bola perfeita com os pés. Isso não vai ter jeito de acontecer mesmo, né? Então, é mais, eu acho, uma conversa de protocolo mesmo com esse Cássio, com o Matheus Pereira, né? Tem um vídeo até rolando aí, meio que engraçado, e aí coloca a questão do chiclete, o Matheus Pereira fica mascando aí, muito legal o vídeo, depois se rolar e tiver oportunidade de vocês verem, deem uma olhada, ficou muito top. Mas a conversa com o Matheus Pereira é muito interessante. E eu que acho que o Matheus Pereira vai ser recuado, tá, galera? Acho que o Ganso era um camisa 10 que jogava um pouco mais centralizado, mas mais avançado, né? E o Fernando Diniz recua ele ali para segundo volante. Eu acho que pode ser feito isso também com o Matheus Pereira. É interessante? Aí nós vamos ter que ver se é interessante ou se não é, né? Porque assim, o Matheus Pereira precisa render mais. Eu acho que o Matheus Pereira jogando de frente para o jogo é muito melhor do que ficar jogando de costas para o jogo. Então, se o Fernando Diniz recuar um pouco o Matheus Pereira para fazer aquela saída de bola com muito mais qualidade, como o Ganso fazia no Fluminense, apesar que eu acho que não pode recuar muito o Matheus Pereira, a gente precisa que ele crie um pouco mais à frente, mas se der um passo para trás com o Matheus Pereira para que ele saia de frente para o jogo e ele renda como o Ganso rendeu no Fluminense, porque o Ganso reviveu com o Fernando Diniz no Fluminense.
né? O Ganso tinha sumido, foi para a Europa, não jogou bola, voltou para o São Paulo, não jogou bola, era cotado já como um ex-jogador, e aí ele chega no Fluminense com o Fernando Diniz recua ele um pouquinho, e aí o Ganso joga muita bola, muita bola. Então essa conversa com o Fernando Diniz no treino ali, né, em particular, e aí dá uma esperança de que o Fernando Diniz já traga de volta aquele futebol do Matheus Pereira que nós cansamos de ver, né, no decorrer do Campeonato Brasileiro e até mesmo da Sul-Americana. No resto, né, muitos gritos nos treinos, né, pedido de passa, vai, volta, né, então assim, é aquela intensidade do Fernando Diniz. Não vamos ver o Cruzeiro jogando como o Fluminense jogou, como o Fluminense vinha jogando com o Fernando Diniz, né, não tem como, não tem tempo para implantar isso para amanhã. Mas vai ter tranquilidade. Amanhã é um jogo em que o Cruzeiro já está com 2-0 no placar, né? Então vai ter tranquilidade para colocar as ideias do Fernando Diniz que ele colocou em 2 dias, né? Que é claro que ele vai colocar alguma coisa em campo. O Fernando Diniz não vai chegar, ficar de braço cruzado na beira do campo. Ele treinou o Cruzeiro nesses 2 dias, ontem e hoje, né? Então, assim, pediu algumas coisas para os jogadores, isso aí deu para ver, foi nítido em alguns vídeos. Então, amanhã nós vamos ver um pouquinho do que é a questão do impacto do Fernando Diniz nos treinos, né? E é claro que, assim, eu que fui muito a favor, né? E aí, assim, vai ter lá suas discussões, suas críticas, que fui muito a favor dessa troca de comando agora no Cruzeiro, é pelo fato novo no vestiário e dar oportunidade para todos os jogadores, né? Mas todos os jogadores, tanto os reservas quanto os titulares, terem que mostrar serviço. Os reservas agora eles vão mostrar serviço para eles terem oportunidade com o Fernando Diniz, quem sabe virar titular. E pode ser que algum jogador que não vinha sendo utilizado pelo Seabra vire titular nesse Cruzeiro. Então, assim, podemos ter surpresas aí amanhã também. E os titulares vão ter que jogar muita bola, galera. Porque uma coisa que o Fernando Diniz não tem é paciência com o jogador que tem 1 oportunidade, 2 oportunidades, 3 oportunidades e não faz nada dentro de campo. Isso aí o Fernando Diniz não aceita. Ele vai substituir mesmo se não tiver com vontade, se não tiver rendendo dentro de campo. Ele cobra muito, né? Briga muito na beira de campo, toma muito cartão, é expulso muitas vezes, então nós vamos ter que nos acostumar com isso. Mas é isso, galera. Então vamos ver aqui um pedacinho. Vão parando aqui algumas coisinhas, nós vamos parando e vamos discutindo, comentando. E vocês também mandem as suas mensagens, o que vocês acham que a gente vai estar lendo aqui. Deixem os seus comentários, tá? Vamos ver aí um pedacinho da coletiva do Fernando Seabra. E aí, né, a gente vai parando aqui. Tem também um trecho, tá? Tem também um trecho de um vídeo aqui que eu vou trazer para vocês sobre o torcedor do Fluminense, tá? O torcedor do Fluminense colocou aí o ponto de vista dele com relação à chegada do Fernando Diniz no Cruzeiro. Vocês vão ver no vídeo que ele desejou boa sorte para nós, mas foi num tom assim, vocês vão precisar de sorte com o Fernando Diniz. Depois também tem um outro trecho de uns outros vídeos que eu coloquei também para a gente debatendo. O pessoal já reagindo à chegada do Fernando Diniz no Cruzeiro. Acho que é um pouco de, né, sei lá, os torcedores do Fluminense estão meio com o pé atrás. Talvez trocaram os pés pelas mãos. O Fluminense sofreu aí, né, algumas perdas, os jogadores não estavam rendendo e acharam que era melhor mandar embora o Fernando Diniz. E agora tem alguns comentários aí. O Renan Cunha, boa noite, meu cara. Muito obrigado pela mensagem ali. Fala, meu amigo. Estou animado, mas muito receoso com o Diniz. Muito fora da caixinha. Cara. Tipo, o Diniz ele é meio explosivo. Eu acabei de falar aqui, né, que assim, ele briga muito na beirada de campo. Ele xinga muito o jogador. Ele não tem papo na língua, ele é meio louco como eu. O pessoal aí nas lives fica falando que eu sou doido. Então o Diniz é mais ou menos meu perfil, meio que estourado, né? Mas assim, nós esperamos que o Diniz tenha aprendido algumas coisas com relação assim, que o Diniz ele vem aprendendo na carreira dele, tá, galera? Ele vem evoluindo. O Diniz, desde aquele episódio no São Paulo com o Tietê, ele melhorou a questão da tratativa com os jogadores e ele vem se polindo, né? No Fluminense também, né, teve lá seus problemas e a gente espera que ele venha evoluindo e aí chegue no Cruzeiro já como um treinador mais vivido, como um treinador que aprendeu mais e no Cruzeiro seja o ápice da carreira dele, que aí o Cruzeiro ganha muito. Mas vamos aqui ver o Renan Cunha, muito obrigado, boa noite aí, viu, meu caro? Tamo junto. Vamos ver então aqui alguns pedacinhos da coletiva do Seabra. Se estiver muito enjoativo, a gente vai adiantando, mas vamos chegar na parte, galera. Fica aí do torcedor, tá? Um canal de torcedor do Fluminense, tá? Falando sobre a vinda do Diniz pro Cruzeiro, tá? Então, assim, vamos passar primeiro aqui um pedaço da coletiva do Seabra, depois vai vir essa fala desse canal
de um torcedor do Fluminense que fala que nós vamos precisar de sorte com o Fernando Diniz aqui. Isso me assusta um pouco, mas daqui a pouco a gente chega lá nessa parte do torcedor do Fluminense. Bora ouvir aqui um pedaço da coletiva do Fernando Diniz. Boa tarde, Diniz, Adroaldo Leal, Rádio 98. Seja bem-vindo ao Cruzeiro, né? Você que já passou por aqui como jogador, agora chega como treinador. E você tem uma característica de jogo que o torcedor do Cruzeiro, pelo visto, vai gostar muito. Posse de bola, enfim, muito toque de bola. Porém, isso passa também pela defesa e principalmente pelo goleiro. Pô, ninguém sabia que você ia perguntar isso. É o que o torcedor mais tem perguntado após o anúncio do seu nome. Isso vai passar pelo Cássio. E outra coisa, qual a importância do Robertinho, que é um dos melhores, se não for o melhor preparador de goleiros do Brasil hoje, para esse seu trabalho aí, em especial com o Cássio, né? Que o forte dele não é bem jogar com os pés. Obrigado. Bruno, primeiramente, boa tarde. Eu quero, antes de responder a tua pergunta, agradecer imensamente pelo convite. Para mim é uma grande satisfação, um sonho também que se realiza. Eu tive a oportunidade de jogar aqui em 2004. Eu sou nascido em Patos de Minas e meu pai era um grande torcedor do Cruzeiro na década de 60, cujos grandes ídolos eram o Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Zé Carlos, essa turma aí. Então meu pai saía de Patos de Minas para ir para São Paulo, às vezes ver Santos e Cruzeiro naquela época. Eu perdi meu pai com 8 anos, ele era um apaixonado de futebol, então tem um valor sentimental agregado nessa minha chegada aqui. Uma outra coisa, agradecer também aquilo que o Seabra fez aqui. Eu sei que eu vou pegar um time bem treinado, tá? É uma pessoa que eu respeito muito, que tem uma trajetória importante. E embora a gente nunca conviveu no mesmo time, é um treinador que eu admiro muito por tudo que ele já fez nas categorias de base e na chance que ele teve tanto no Atlético Paranaense aqui no Cruzeiro de mostrar o seu valor e o seu talento. Em relação ao que você falou do Cássio, para mim isso é uma coisa muito natural. Vocês tiveram um goleiro aqui, com quase 1000 jogos, que não jogava com o pé. Tinha até menos estímulo do que o Cássio, bem menos estímulo que o Cássio, e passou a ser uma figura central no modelo de jogo do Fluminense e ajudou a gente imensamente, com 42 anos, que é o Fábio, a jogar com o pé, e jogou muito bem, e muitos gols a gente fez com a participação do Fábio. Então, para mim, não é nenhum problema. Inclusive, eu acho que o Cássio é um jogador assim com os pés, que ele já tem estímulos na época do Corinthians, ele gosta de jogar com o pé. E na minha opinião, ele discordo de vocês, ele é um jogador que tem totais condições de poder jogar com o pé e ajudar o Cruzeiro, como já tem ajudado a conseguir as coisas que a gente precisa nessa temporada e nas outras que vão vir. Só isso? Respondi tudo? Não, do Robertinho já está fazendo com o Cássio. Se vocês analisarem o jogo do Cássio, quer dizer, a gente pega o goleiro, quando começa a ser muito ativo para jogar com os pés, a gente costuma se olhar o que ele erra. Mas o Cássio é um goleiro que tem bola média e bola longa muito boa. Dá para ver aí, para quem viu o jogo do Libertad, mesmo do Cuiabá, os jogos do Cruzeiro que eu acabei assistindo agora, assim que eu fiquei sabendo da contratação. A gente efetivou a contratação de bola, o Cruzeiro conseguindo fazer ataques que se originou do pé do Cássio. Então, para mim, ele faz muito mais parte da solução do que de um problema. E o Robertinho já está fazendo o trabalho dele e é um dos grandes treinadores de goleiro do Brasil. Então, a gente está muito bem amparado. Fernando Pansieri, da Itatiaia, seja bem-vindo. Eu queria, como é que você está planejando, né? Esse jogo já na quinta-feira, o tempo é curto, como que faz para já passar um pouco da sua filosofia, do seu jeito, né, de gostar do time, com esse curto espaço de tempo, é muita conversa, é vídeo, é chamar ali a turma no campo. Como é que vai ser aí essa estreia sua na quinta-feira e boa sorte? Muito obrigado. A gente vai passar tudo aos poucos, a gente vai usar o máximo possível do tempo a gente treinar aquilo que for possível. Obviamente a gente vai passar vídeos, eu já olhei um pouco o time do Libertad, e junto com o pessoal de análise, que tem um staff excelente aqui, o Cruzeiro, que vai nos auxiliar para poder montar a melhor estratégia para fazer o jogo da quinta. Diniz, prazer falar com você, Samuel Venâncio.
Você, com esse seu estilo muito autoral, né, nos jogos, o que você considera que é inegociável para se montar um time com um jeito seu de jogar? Inegociável é ter vontade de vencer sempre, ser um time solidário e um time corajoso. Essas são as 3 coisas negociáveis. O resto tudo é negociável. Isso é uma coisa que os times, a gente discute muito assim o modelo de jogo. O modelo de jogo, para mim, embora as pessoas atribuem o jeito de jogar, a parte tática como a coisa mais importante de futebol, para mim nunca foi. A coisa mais importante nem vai ser. Para mim, a coisa mais importante é como você consegue fazer aqueles seres humanos ali, que são os jogadores, atingirem o seu melhor nível. E para isso, eu acho que, como na tua profissão de jornalista, no do Pedro de empreendedor, do médico, do policial, a gente são características humanas, elas estão presentes em qualquer área de atuação da vida. Então, o que é negociável, essas 3 coisas, para mim, acho que acaba sendo um tripé essencial para que as coisas que eu penso sobre o futebol funcionem. E o jeito de jogar é um jeito de dar vazão para que essas coisas aconteçam. Que os jogadores consigam ser solidários, que eles tenham muita fome de vencer e que tenham coragem. E que isso passe para a torcida, que a torcida goste, e que a torcida incentive, e que isso crie uma simbiose com o torcedor, que quando isso acontece, o jogador e a torcida passam a ter uma conexão positiva e cada vez mais profunda, as coisas tendem a acontecer. Boa tarde, Diniz. Vitória Leite, da ESPN. Essa fala dele aí é muito importante, né? Essa fala aí foi uma das mais importantes que eu achei. Eu acho que faltava, né? Faltava entrega um pouco de alguns jogadores do Cruzeiro. E aí não é culpa do treinador, não, também não, tá, gente? Não é só 100% culpa do treinador, não, né? Do Fernando Seabra, não. É questão de esses jogadores mesmo, eles criarem um pouco de vergonha na cara em alguns lances, né? Se entregar mais, né? Alguns desses jogadores acabaram entregando aí o trabalho do Fernando Diniz a nada, né? Porque poderiam entregar um pouco mais o trabalho do Fernando Seabra, nós vamos até confundir um pouquinho aqui, né? A nada. Então, assim, acaba que esses jogadores eles vão ter que ter agora vergonha na cara. O Fernando Diniz ele não aceita isso, ele vai cobrar mais que o Seabra. O Seabra era aquele estilo mais paizão, né? O Fernando Diniz já não tem isso. O Fernando Diniz, ele ajuda. Um abraço aí pro Deivimar. Ô, Deivimar, boa noite, dando boa noite para a nação aí, né? O Deivimar dando boa noite para a nação. Like número 10 do Deivimar, viu, gente? Faça como o Deivimar, deixa o like número 10. Né? O Will aí, ó, tamo junto, Will. Acabou a brincadeira para Matheus Pereira. O Will, eu tava até comentando, mas antes de começar a live agora, que assim, teve uma conversa, né, quase que em particular ali do Fernando Diniz com o Matheus Pereira, e assim, teve até uma brincadeira aí, tem um vídeo rolando aí que o Fernando Diniz falando do chiclete do Matheus Pereira, mas não é isso, é claro. É uma conversa em particular e eu acho que é muito importante, né, para que o Matheus Pereira volte àquela rotação de Matheus Pereira, que nós sabemos que o Matheus Pereira tem muita coisa para entregar, gente, tem muito mais para entregar do que ele já entregou. Eu acho que o Matheus Pereira tem potencial aí para ser muito mais jogador do que ele tem sido no Cruzeiro até então, tá? Mas assim, o Matheus Pereira chegou em um nível e aí ele começou a cair. Então o Fernando Diniz, eu acho que tem tudo. Eu até citei a questão do Ganso, que o Ganso tinha acabado pro futebol brasileiro, né? Foi até lá fora na Europa e voltou. E aí ele chega no Fluminense, o Fernando Diniz recua o Ganso ali para fazer quase que um segundo volante, terceiro homem do meio campo, e o Ganso cresce muito. Então eu acho que tem tudo para o Matheus Pereira também fazer isso, e o Fernando Diniz tem esse papel importante, então já uma conversa já no pé dos ouvidos ali do Matheus Pereira, né? E aí o Matheus Pereira podendo estar crescendo de novo, né, o futebol dele. Mais uma vez o Devilmar aí, ó, boa noite, Cristiano, sensacional, nação, tamo junto, Devilmar. Ô, galera, vai deixando o like aí. O Will, de novo aí, tamo junto, like dado, tamo junto, Will, né? Então, assim, tem tudo pro Matheus Pereira crescer o futebol dele aí, gente, com o Fernando Diniz, né? Tomara que o Matheus Pereira queira, né? Porque, assim, se fala muito da expressão dos jogadores ali, né? Vimos o Fernando Diniz apitando, né, e assim, dando as orientações lá durante o treino, e o Caio Jorge com o olho assim, meio assustado. Então, assim, é claro que o elenco sabe como que o Fernando Diniz trata as questões de treino,
E aí, né, vai ter aí esse problema com relação à adaptação ao futebol treinado pelo Fernando Diniz, mas com o tempo eles vão ter que aceitar, não tem como, né? É o Fernando Diniz o treinador para 2024 e 2025, né? A não ser que aconteça algo de muito ruim para chegar no final da temporada e trocar, mas aí eu acredito que seja o Fernando Diniz para 2025 também. Bora que bora, continuar o vídeo aqui, galera. Galera, deixa o like aí, chega deixando o like, compartilha a live, né? A gente sabe que esse horário é difícil, né? Se inscreva também no canal, quem não for inscrito, o horário é difícil, não é fácil, mas nós vamos que vamos aqui, tá tudo certo, bora que bora, compartilha aí, deixa o like. Você falou sobre já ter dado uma olhada no time do Libertad, né? Tem pouco tempo até o jogo, mas queria saber sobre o elenco do Cruzeiro. Com certeza já tem acompanhado aos jogos, independentemente de saber se viria para cá. De características desse elenco, do que você já pode destacar deles, o que você acha que é muito bom desse elenco, enfim, um raio-x aí, rapidamente, mas que você já pode destacar desse elenco. É difícil você falar individualmente, mas vou citar algumas coisas aqui. Eu acho, até da minha passagem agora, só falar recente do Fluminense. Assim, você começa o time, com tanto lá como cá, com goleiros especiais, goleiros extremamente vencedores, que passam muita segurança, que todo mundo gostaria de ter. Para mim foi um privilégio ter tido o Fábio no Fluminense recentemente e poder trabalhar com o Cássio, que é uma coisa que eu sempre quis. Trabalhar com o Cássio. Ele sabe disso, é uma relação que a gente tem, a gente nunca trabalhou juntos, mas uma hora a gente se encontrar e poder trabalhar junto. Porque nessas características que eu falei para vocês, o Cássio e o Fábio também sobram. Um cara corajoso, um cara que não tem preguiça para nada, um cara solidário, que está toda hora dando a cara a vida inteira e se expondo para beneficiar os times que eles defendem. Eu não respondi tudo, não. Do elenco... Em relação a alguns jogadores eu já conheço, o Caio Jorge trabalhou comigo no Santos. Continua jovem, mas era mais jovem ainda. Jogador de muito potencial, o Matheus Henrique, jogador assim, que eu sempre quis trabalhar junto, entre outros. O Marlon já trabalhou comigo, o Zé Ivaldo já trabalhou comigo. E é um time que eu gosto muito. O próprio Matheus Pereira, que está fazendo, desde quando chegou aqui, está brilhando imensamente. Então a gente espera, de fato, potencializar os jogadores no seu maior nível para que o Cruzeiro consiga avançar cada vez mais. Diniz, Guilherme Macedo, TV Globo, e até sobre essa questão de potencializar jogadores, né? Uma situação que ficou clara desses exemplos foi o Ganso no Fluminense com você, que voltou ao alto nível que ele tinha apresentado lá atrás. E sobre o Matheus Pereira, que também é um meio armador, obviamente com as características dele. Queria saber de você o que você pensa sobre esse jogador dentro do seu estilo de jogo, se de alguma forma pode oferecer algo parecido com o Ganso no Fluminense, que foi diferente do que a gente já tinha visto dele na carreira também. Um dos meus objetivos aqui, claramente, é potencializar o Matheus. Ele é um jogador diferente, extremamente talentoso. O ano passado ele foi extremamente importante para a campanha que o Cruzeiro fez, principalmente na reta final, quando mais precisou. E esse ano está fazendo uma grande temporada. Não só ele, mas como você perguntou especificamente dele, eu acho que eu consigo, e repito, uma das minhas missões é poder fazer o máximo para que ele consiga colocar todo o seu potencial para fora. Diniz, tudo bem? Prazer falar com você, Vitor Moreira, da TV Alterosa. Ainda um pouco em cima da pergunta do Guilherme, os trabalhos que você tem comandado, o meio... Isso aí que eu acabei de falar agora, galera, sobre o Matheus Pereira, né? E o Diniz fala muito bem na coletiva aí, né? Eu citei antes aqui de começar a coletiva a questão do Matheus Pereira, essa conversa em particular com o Matheus Pereira, e aí o Ganso, né, tava muito mal, né, no futebol brasileiro, e aí o Ganso, né, o Diniz pega o Ganso, recua ele um pouco, e aí o Ganso volta a jogar um bom futebol. Então tem tudo o Matheus Pereira. O que não pode acontecer com o Matheus Pereira é, né, o Matheus Pereira continuar jogando de falso 9, que aí ele joga de costas pro gol, o Matheus Pereira fica jogando de ponta direita, que aí, né, ele fica aberto lá e desperdiça a qualidade que o Matheus Pereira tem. Então o Matheus Pereira chegando ali um pouco mais de trás, de frente pro jogo, isso vai ser muito importante para o Cruzeiro. Então, né, isso aí que o Diniz pode fazer com o Matheus Pereira, né, pode, como ele próprio disse, né, potencializar o futebol do Matheus Pereira. Isso é importante, tomara que ele faça do Matheus Pereira, né, melhore ainda mais do que o Matheus Pereira já tem feito no futebol brasileiro. O campo é muito forte, é um trabalho muito forte. No Fluminense até tinha o André também, enfim, Martinelli, o Ganso. No Cruzeiro você tem esses tipos de jogadores também muito parecidos. Você tem o Matheus Pereira, que ele acabou de dizer, o Matheus Henrique, tem o Romero, que é um pouco mais de contenção.
O que você imagina desse meio-campo do Cruzeiro, assim, em relação a toque de bola que você gosta, em relação à marcação com o Romero, por exemplo, aquele cara que busca um pouco a jogada lá atrás para fazer, o Matheus Henrique pode ser esse cara. Então, o que você imagina do meio-campo do Cruzeiro em relação a esses 3 jogadores? Eu acho que são não só esses 3, como outros que você não citou. O Cruzeiro tem jogadores muito capazes e a tendência é muito clara de que a gente se dê muito bem. E são jogadores assim. Se eu chegasse aqui, o Matheus, que eles trouxeram, acho que trouxeram também sem saber que eu ia chegar, porque é um jogador que todo mundo sabe que tem muito a ver comigo, assim como o Matheus Pereira, o próprio Lucas Romero, o Wallace, que trouxeram, que é um jogador também que fez uma carreira brilhante na Europa, que está se adaptando, dentre outros. O Lucas Silva, que está aqui, e outros, Ramiro, todo mundo que está aqui, a gente sabe, a gente vai olhar e procurar colocar os melhores jogadores em campo. Mas é um time que tem jogadores que têm características particulares que encaixam muito bem naquilo que eu penso sobre futebol. Diniz, boa tarde. Gabriel Moraes, do Jornal Tempo. Queria saber como que surgiu esse convite do Cruzeiro. Se ele realmente aconteceu ontem pela manhã ou se já haviam conversas nos últimos dias e qual que foi o diferencial para você aceitar a proposta da Raposa? A conversa foi assim, o contato comigo foi no final do domingo, sei lá, a gente começou a conversar, acho que era meia-noite, meia-noite e pouco, assim, eu até assustei um pouco o horário. E foi um acerto rápido, porque é um time que está em reconstrução, tem uma estrutura muito grande, com a vinda do Pedro para cá, do Alexandre, do staff, está se estruturando para poder conseguir coisas grandes. Então é uma coisa que eu não tive nenhuma dificuldade para aceitar. Era um desejo meu, pessoal, de estar aqui. Então estou muito feliz de estar aqui. Foi muito fácil o acerto, foi muito rápido. E agora a gente poder colocar isso uma velocidade cada vez maior para a gente conseguir os objetivos que a gente deseja juntos. Respondi tudo? Boa tarde, Diniz. Mike Costa, da Trivela. Um prazer falar com você. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. O Cruzeiro, historicamente, é um time que assim, seus principais times são times conhecidos pela qualidade técnica, ofensividade, toque de bola, né? Tem os times copeiros também, mas o torcedor gosta muito desses times mais técnicos. E isso parece casar bem com o seu estilo, né? Se você demonstra gostar. Eu queria que você analisasse isso, essa simbiose que pode acontecer se você tem essa visão entre o seu estilo de jogo e o estilo de jogo histórico do Cruzeiro. Obrigado. Eu acho que nesse sentido tem tudo a ver aquilo que eu penso sobre futebol e a história que a gente pode chamar do DNA do clube. Os times que marcaram a época no Cruzeiro, além de ganhar os títulos, eles produziram algo a mais do que ganhar os campeonatos. Isso é uma coisa para mim muito importante, que marca de maneira especial na vida do torcedor do Cruzeiro. E quem não torce para o Cruzeiro, como posso citar, o que eu não vi, para citar 2, o time da década de 60, quem não é cruzeirense vai saber que é o time, foi fã do Tostão, foi fã do Seu Lopes e gostar de ver o time jogar, como o time de 2003 aqui, que depois acabei jogando aqui em 2004, que marcou uma época, ganhou todos os títulos, mas vai lembrar do Alex e gostava de ver o Cruzeiro jogar. Inclusive os adversários gostavam de ver o Cruzeiro jogar. Na moral, para mim, fala 2013 também. 2013 e 14, só 13? 14 também, né? Então, esse time também foi marcante. É difícil ter algum time de campeonato, sempre difícil. Mas isso faz parte E o Alexandre tem razão. Foi um time também que encantou, sabe? Que projetou de uma maneira exponencial o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart e essa turma que fez aquele time acontecer. Diniz, boa tarde. Diogo Medeiros, canal Cruzeiro Esportes. Queria te perguntar o seguinte, cara. A gente vê muita qualidade na categoria de base do Cruzeiro, né? Ultimamente vem conquistando aí grandes títulos, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, chegando em final de Copinha, mas quando chega no profissional, ultimamente não tem tido tanta oportunidade. Queria saber de você, com tantos talentos que o Cruzeiro tem na base, como é que você pretende mesclar aí os jogadores experientes e também a utilização da garotada? Então, obrigado pela tua pergunta. Eu sou um tipo de treinador que eu sempre olho para a base. É uma característica muito particular minha. E o jogador de base, a gente não precisa queimar. É só olhar e estar atento, porque e você oferecer um ambiente facilitador, que eles acabam acontecendo. Se vocês lembrarem, né, o time do São Paulo que eu trabalhei, que chegou perto de ser campeão brasileiro, o ataque era formado por 3 garotos. O Igor Gomes, naquela época, tinha 20 anos, o Sara 20 anos, o 21 e o Brenner, acho que 19.
Mas aquele era um time específico do São Paulo que tinha aqueles jogadores com aquela qualidade para jogar naquele momento. Às vezes você está num time que não tem os jogadores para você lançar. Aqui, obviamente, eu vou olhar. Eu não conheço a base com profundidade do Cruzeiro, mas eu vou estar aqui, você pode ter certeza que eu vou estar olhando. Porque quando a gente consegue promover um jogador da base, é bom para todo mundo. É bom porque um cara que consegue jogar com a camisa do Cruzeiro e performar, ele vai jovem, a tendência é ele ir melhorando com o tempo. Ele vai render para o time e depois vai render dinheiro para o clube. Então, assim, esse olhar carinhoso com a base, eu sempre tenho. E se a gente abrir as possibilidades e aparecer alguém, com certeza vai ter oportunidade. Diniz, aqui embaixo, Stefano do portal Deus Me Dibre. Diniz, o Cruzeiro está muito perto de uma classificação para a semifinal da Sul-Americana e dali para um título são só 3 jogos, né? Os jogos da semifinal e a final. O Cruzeiro não ganha um título internacional há muitos anos, se não me engano, completa 27 anos. Você, como atual campeão da América, como atual campeão da Libertadores, como é que você vê essa responsabilidade de levar esse time a buscar esse título e como é que você vê a conquista provável desse título? É uma responsabilidade grande. Toda vez que você vem num time do tamanho do Cruzeiro e tudo que está sendo feito é para o Cruzeiro voltar a conquistar títulos. E é o meu pensamento. E eu sempre pensei isso a minha vida inteira. Então, assim, a responsabilidade, de fato, ela existe e é uma coisa que eu gosto, estar nessa posição. Não existe promessa de título, nunca vai existir. Tem um jogo difícil na quinta e depois se a gente conseguir passar, depois vão ter as semifinais e se a gente conseguir passar, vai ter a final. Os títulos, eles não acontecem naquela hora. Me ajuda aí, né, Diniz? Tudo bem, vamos dar uma colher de chá para aí. Tá chegando agora, né? 2-0 para nós, Mineirão lotado, Libertad. Se a gente conseguir passar, não me dá uma dessa não, meu amigo. Ajuda nós aí, tá? Vamos deixar essa passar que tá chegando agora. Lá do jogo. Para mim, os títulos acontecem agora, hoje, amanhã, depois de amanhã. Essa é a minha rotina de viver. Não tem título lá na frente para mim. Porque a vida é uma coisa que é mais importante que levantar a taça. E a vida, ela acontece hoje. Então, eu estou vivendo hoje. Hoje eu vou fazer de tudo para o Cruzeiro ser o maior time do mundo. Isso para eu vir para cá, porque esse é o meu jeito de trabalhar. E a minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores, para o clube e para os jogadores conseguirem jogar bem, para a torcida se alegrar. Então, esse é o título que eu consigo controlar da minha entrega e fazer com que os jogadores entendam que a gente precisa se entregar ao máximo. Por isso que eu falei que a vontade é uma coisa inegociável. Essa é uma vontade que eu tenho, é o que me motiva, é o que eu sei fazer, é o que eu nasci para fazer. Costumo dizer que eu joguei futebol para aprender a ser técnico. Então, assim, ser treinador de futebol para mim é uma dádiva. É uma coisa que eu recebo bem e poderia fazer gratuitamente, como faço quando me pedem. Então, assim, ser treinador para mim é um grande privilégio. E a gente vai fazer de tudo que eu puder fazer, tudo, absolutamente tudo, para ajudar o Cruzeiro a ser grande, de novo, ser grande não. O grande ele é imenso, a poder disputar os grandes títulos que a gente tem pela frente. Boa tarde, Fernando Diniz, João Vitor Pena, no ataque. Muito se fala, as pessoas têm às vezes um rótulo que você é um técnico que precisa de um trabalho a longo prazo, né? Você é um cara que necessita, pelo seu estilo de jogo, um processo de adaptação. Eu queria saber o que você pensa disso, se você concorda com essa afirmação, que você necessita realmente esse longo tempo para instalar o seu trabalho, e agora você tem essa missão a curto prazo, né? Então eu queria que você fizesse essa reflexão, o que você pensa disso, essa imagem que as pessoas têm. Foi muito bom você ter perguntado isso, porque assim, na vida tem muito disso que eu vou te falar, e no meio do futebol, mais ainda. Esse é um clichê que as pessoas falam, que eu preciso de mais tempo, mas eu sou geralmente que tem menos tempo, se der errado. Tempo a gente tem só se der certo. Os treinadores ficam nos clubes, e eu sou uma prova disso, como outros, só fica se ganha. Então não é que me deu o Fluminense, ou o São Paulo, os times que eu trabalhei, fiquei mais tempo. Mas não fiquei mais tempo, porque eles foram esperando dar certo. Isso acontece na Europa, que a gente podia copiar e não copia. O Arteta ficou no Arsenal lá, que é um dos 6 maiores clubes da Inglaterra, ficou fazendo uma temporada das piores da história do Arsenal, terminou a temporada, ele ficou. Aqui no Brasil isso não existe. As coisas acontecem aqui conforme o resultado aparece. Se você não tem resultado, assim, o meu último trabalho, eu cheguei, o time também estava na zona de rebaixamento, a gente foi ganhando, terminou em terceiro. Aí depois ganhou o campeonato, depois ganhou outro campeonato, você vai ficando. Aí uma hora que as coisas começam a acontecer, você já fica vulnerável. Então todo mundo precisa de tempo para trabalhar,
mas a gente sabe que precisa conquistar o tempo. Então, assim, a gente precisa dar resultado rápido. Aqui tem uma estrutura diferente no Cruzeiro, de uma maneira diferente. Não é um time mais estatutário. E tem... Galera, rapidinho, deixa eu só dar ênfase à mensagem da Rani Rosa aí, que realmente, né, tem tudo a ver com essa situação de Cruzeiro agora, né? Saudações à Ação Azul, saudações aí, Rani. Polêmico, o Diniz tem uma personalidade forte, mas o Cruzeiro tem um dono com personalidade mais forte ainda. Não gostaria que isso acontecesse, porém, vai ter treta. Tomara que não, viu? Tomara que não. Eu acho que o Diniz, ele chega no Cruzeiro e, assim, para aceitar, ele tá ciente do que aconteceu com relação ao áudio. Tá totalmente ciente disso, porque tem assessor e tem pessoas do lado do Diniz. Então, ele sabe desse áudio. Então, uma das questões que ele deve ter debatido para chegar ao Cruzeiro é interferência zero. Então, eu acho que isso não vai ter, viu, Rani? Mas muito obrigado pela mensagem aí, tamo junto. Isso também é uma coisa que me atraiu muito vir para cá, de ter conexão, sabe? Isso é uma coisa que eu estou falando do resultado, porque eu vivo a minha vida inteira. Você pegar qualquer treinador aí que está há muito tempo, você vai ver que o cara ganhou um monte de coisa e foi ficando. Ele não ficou um montão de tempo e foi ganhando coisa depois. Aqui o que existiu, que isso que me atraiu muito aqui no projeto, claramente a presença do Pedro é uma delas, e do Alexandre outra, tá? Como o Pelaipe também e todo o pessoal. Mas o que atrai assim? Quando o Pedro me ligou, Alexandre, eu falei assim, é melhor, você estava esperando você ligar, para a gente conversar um pouco, para você poder me conhecer. E você ter convicção daquilo que você quer. Porque eu sou uma pessoa extremamente transparente. E ele também, extremamente carismático e fala do jeito que é. Porque dessa conexão, é uma conexão que precisa existir, para a gente saber para onde a gente vai caminhar junto, porque não dá para fazer sozinho. Isso é fácil falar, né? E fala do jeito que mas vamos ver na hora, né, que ele falar do jeito que ele fala, porque assim, o Pedrinho tem soltado algumas aí que não tem ajudado nada, né, na mídia. Vamos ver se o Fernando Diniz vai reagir assim, né? Se ele soltar uma daquelas bombas que ele solta aí, tá tudo certo, porque ele tá presente e tal. Então vamos ver, né, Fernando Diniz. Nós conhecemos o perfil Fernando Diniz, né, e como a mensagem da Rani diz, personalidade forte Fernando Diniz, e papa na língua nenhuma, Pedrinho. Então, né, eu espero que não haja esse conflito, sinceramente. E se houver algum tipo de conflito com relação a declarações, que o Fernando Diniz encare dessa forma, né? Vamos guardar aí essa fala dele para mais para frente, né? Se tiver esse tipo de situação, a gente cobrar o próprio Fernando Diniz, né? Porque ele mesmo tá falando que tá tudo certo. E perdemos um tempo do jogo. Mas, assim, a gente precisa ir se conectando cada vez mais e ter isso de que a gente vai fazer junto. Porque no futebol sempre acontece de ter um momento difícil ou outro. E quando tem um momento difícil, geralmente, quando você passa dele, é que os times avançam com mais velocidade para os objetivos que eles acabam conquistando depois. Então, aqui no Cruzeiro, eu senti essa harmonia e é uma coisa que fez, assim, de maneira muito clara, eu aceitar o convite. Fernando, Pedro da Rede Minas, boa sorte aqui no Cruzeiro, bem-vindo a Belo Horizonte. Uma grande característica do seu trabalho é justamente a qualidade na saída de bola, e para isso muitas vezes você recorre a um volante jogando de zagueiro, usou esse expediente muitas vezes no Fluminense. Conhecendo os jogadores do meio de campo do Cruzeiro, você tem alguma ideia também de característica desses jogadores que pode fazer alguma mudança de posição? E mais uma vez, boa sorte. Não, muito obrigado. É uma coisa que pode acontecer, não é uma regra. Quando a gente faz isso é porque quando tem alguma necessidade de fazer, e tudo que eu fiz na minha vida. O Will, ele vai precisar de um pouco de tempo, tá? Porque a filosofia do Fernando Diniz, todo mundo sabe que requer tempo para dar certo, né? Ele vai ter que trabalhar um tempo. É claro que o Fernando Diniz tem tudo para marcar época no Cruzeiro, é um treinador inteligente, entende muito de tática, né? E ele faz o time jogar da forma que ele quer. Vai ter aí os problemas com relação a vai funcionar sempre? Vão acontecer erros, isso aí vai ter que ter muita paciência. Eu sou um que tenho paciência quase zero, né? E vamos ver como que eu vou me adaptar à questão do Fernando Diniz. E eu participo muito ativamente, vocês sabem disso. Tem perdido até alguns espaços aí, mas tá tudo certo. Vai depender um pouquinho de tempo, viu, Will? Mas vamos ver, né? Para esses dias agora não vamos ver nada do Fernando Diniz, eu acredito, com relação à questão como ele joga no Fluminense. Mas vamos ver talvez um pouco mais de organização, vibração e garra na beirada de campo. Isso nós vamos ver. No futebol é com a intenção clara de que as coisas aconteçam de uma maneira positiva.
caso eu precise lançar a mão desse artifício e acho que tenha jogadores apropriados para fazer, eu certamente farei. Fernando Diniz, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Eu gostaria de uma mensagem sua para o torcedor e esse desafio que você assume no Cruzeiro, já de uma estreia numa decisão de vaga numa Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro deixou assim meio caminho andado pelo resultado obtido lá fora, os 2-0. Esse desafio e o que o novo comandante pode prometer para praticamente 60 mil torcedores que estarão presentes ao Mineirão na quinta-feira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O único que eu posso prometer é muito trabalho, como disse, muita entrega junto com os jogadores, fazer todos os dias o melhor possível para que o Cruzeiro esteja jogando no seu melhor nível. Em relação a chegar nessas condições, a gente tem que encarar o jogo daqui como uma partida decisiva. Esse é o que eu penso, não ficar acomodado no placar que foi feito lá. Tá? É um outro jogo e a gente precisa fazer o nosso melhor para poder obter um bom resultado na quinta. Valeu. Abração. Ou seja, falando sério mesmo, real. Galera, agora a fala, tá? Vou trazer já de uma vez, já direto seguido aí, a fala de, assim, um canal do Fluminense. Um canal do Fluminense, né, tá dando aí a opinião dele com relação à chegada aí do Fernando Diniz. E aí, assim, até um pouco engraçado, porque ele deseja muita sorte pra gente, tá? E aí é meio que preocupante, talvez, assim, eu não sei o que ele quis dizer, vocês vão precisar de sorte, tá? Então vamos trazer a fala aí eu não sei o que você é com um pouco de recalque aí, sei lá, porque o Fernando Diniz lá, saiu de lá, talvez ele não tenha que gostado, mas ele veio, né, a público aí, fez o vídeo, pegamos aí essa parte dele falando aí com relação a chegar do Fernando Diniz, vamos dar uma olhadinha aí. Galera, deixa o like aí, por gentileza, manda sua mensagem, nós vamos estar lendo aí. Então vamos ver aí a fala de um canal, de um torcedor do Fluminense que fala sobre a chegada do Fernando Diniz no Cruzeiro. Muito boa sorte aí ao Cruzeiro, a sua torcida, boa sorte ao Fernando Diniz também no seu novo trabalho, menos contra a gente, né? Quando jogar contra a gente é ferro neles, mas eu queria saber a tua opinião. A opinião do torcedor do Fluminense, a opinião do torcedor cruzeirense, que por acaso chegar aqui nesse vídeo. O que vocês acham? Você, torcedor cruzeirense que estiver aqui, gostou da contratação do Fernando Diniz? Já imaginou o Diniz fazendo Vitória Cruzeiro? Combina muito não, né? Combinava mais com Vitória Fluminense. Né? Agora ele vai meter lá o Vitória Cruzeiro. O que você acha? Acha que vai dar certo? Se combinava com o Vitória Fluminense, então por que a torcida do Fluminense pegou no pé dele e tiraram ele de lá, né? Coisas do futebol. E você, torcedor do Fluminense, tá com saudade do Fernando Diniz? Ou não? Deseja boa sorte, que ele fique para sempre no Cruzeiro ou em qualquer outro clube, menos o Fluminense. Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Tô querendo muito que esse jogo do dia 3 de outubro chegue logo. Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. Repito, de um lado, Fluminense com Mano Menezes. Do outro lado, Cruzeiro com Fernando Diniz. Tá? Essa é a notícia dessa segunda-feira. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas vocês pediram e tá aí o vídeo, bem curtinho mesmo, só pra gente falar desse assunto. Cruzeiro que demitiu o treinador. Cruzeiro demitiu o treinador na manhã da segunda e já contratou e já anunciou o Diniz na manhã da segunda. Ou seja, demitiu para poder trazer o Diniz, né? Já estava tudo certo aí. E o Diniz pode ser campeão sul-americano de novo, né? Já que o Cruzeiro está muito bem encaminhado aí na Sul-Americana. Inclusive, a ideia do Cruzeiro já é estrear o Diniz pela Sul-Americana. E ele pode aí, com pouquíssimos jogos, fechar a tríplice coroa da América do Sul. Libertadores, Recopa e Sul-Americana agora pelo Cruzeiro. Será que o Diniz já vai chegar levantando mais uma taça? Tem grandes chances, viu? Tem grandes chances. Acho que é um treinador que pensa moderno. Vocês se lembram, peguem meus vídeos para trás, quando ele assumiu a seleção brasileira. Inclusive, na época, eu falei com o Edinaldo, grande treinador, mas ele tem um problema gravíssimo. Do meio para trás, ele gosta de inventar. Né? Ele precisa ter um time homogêneo, e ele não tem. As equipes pelas quais ele passou sofreram na defesa. Outra coisa, o Cássio vai ter que aprender a jogar com os pés, tem que aprender. Ele fez isso com o Fábio no Fluminense e vai ter que fazer com o Cássio no Cruzeiro. Agora, Fernando Diniz precisa parar de mandar jogador tocar a bola para trás. Ele se vangloriou de ter tomado de 4-0 do City na final do Mundial,
dizendo que o Fluminense teve posse de bola ali atrás. Nossa, os caras do City toda hora chegavam na cara do Fábio, porque a defesa erra. Defesa é chute para frente, meu amigo. Chuta bola pro mato que o jogo é de campeonato. Não tem que ficar essa palhaçada de tocando bola ali atrás. Essa é a pergunta que eu pedi pro Samuel Venâncio fazer para ele, viu? Porque daqui não tem como perguntar, o Cruzeiro não abre. Eu até vou conversar com o Pedrinho depois para abrir esse precedente para a gente fazer pergunta de onde a gente estiver, né? Então, eu pedi para o Samuel Venâncio fazer essa pergunta. O Diniz é um grande treinador, é o atual campeão da Libertadores, mas é preciso que o Cruzeiro tenha todos os compartimentos equilibrados, porque senão não vai alugar. E ele já terá 3 meses de base para montar um time para o ano que vem para ser campeão. Isso é importante. Eu acho que a diretoria mexeu na hora certa. Ô, gente, futebol é resultado. O Seabra não conseguia mais tirar nada do grupo e o grupo não conseguia dar nada além do que estava dando para ele. É simples assim. Quero ver segurar o Cruzeiro cabuloso agora. Ninguém para o cabuloso. Calma. Diniz está de volta. Calma, gente. Vai, Sandu. Cássio agora. Então, aí a primeira coisa que a galera tá falando. Eu vou responder a galera que tá falando, não, mas o Cássio não sabe jogar com os pés. Beto Júnior vai lembrar e a gente traz a informação com a entrevista que a gente tem aqui. Que é o seguinte. Paulo César Guzmão. Preparador de goleiros. O que ele falou sobre tempo, o Fábio? Fala pra mim. Treinou o Fábio. No Vasco, no Cruzeiro. Só tiro de meta. Não dava. Fábio, toca a bola aí. Se surpreendeu quando viu o Fábio jogando com o pé no Fluminense. E já com 40 anos que ele pegou. Né? Ou seja, o Diniz já fez um goleiro experiente, ou até mais velho, jogar com os pés, certo? Sim. E que não sabia, era negação com os pés. E o pessoal já hoje, depois do anúncio do Diniz, o pessoal já começou Primeira coisa é essa, lance do Cássio. Começou a botar o lance do Cássio. Isso é um absurdo, ele já fez isso com o Fábio. Do próprio Cruzeiro, inclusive. Será que o Diniz vai estar feliz com o Wallace, não, com o Matheus Henrique, o Lucas? Bons nomes, né? Bons nomes. Treinar ele no meio que é o principal Não vamos dar problema pro Diniz ficar mal chegando lá, né? Eu acho que tem que ter tempo, paciência, exatamente. Se lembrar que em 2022, quando ele volta pro Fluminense... Eu diria o poeta Geraldo Sena, vamos aguardar. Não, mas a decisão... Ele chega no Fluminense em 22 e consegue rapidamente é um dos poucos trabalhos que ele faz logo de dar uma cara só que diferente desse Fluminense... E assim, aí ele tem a obra-prima dele no ano seguinte, 23. E diferente desse Fluminense, eu acho que é um Cruzeiro um estágio mais avançado. Não, né? ele vai estar não é terra arrasada. Não, e enfim, como o Cantarelli sempre sonhou, ele vai estar num clube com recursos pra montar quase que pro ano que vem. Porque que seja Pedrinho é bilionário. Mas cá entre nós, torcedor cabuloso vai ficar meio pistola comigo, porque tem Sul-Americano, o Cruzeiro quer ser campeão. Sim. Tem que se classificar. Dá pra ser campeão. Tem que se classificar pra Libertadores e tudo mais. Agora, assim, quando você traz o Diniz num momento desse, com o investimento que tem o Pedrinho, eu estou pensando aqui que o Cruzeiro vai montar um time no ano que vem. Com o Diniz no comando. A chegada do Diniz agora. A chegada do Diniz agora é igual... paciência, todo mundo sabe. Se o Cruzeiro chegar no nível do que o Fluminense jogou em 2023, 2022, com o potencial financeiro que o Cruzeiro tem, que o Fluminense não tem, o Cruzeiro tem agora com o Pedrinho, né? Fica enjoado. Cara, vai ser muito interessante de observar. Uma outra questão, acho que tem total casamento entre o estilo do Diniz e o estilo do Cruzeiro, do torcedor que o... Clássico, né? Estilo que o torcedor do Cruzeiro gosta de ver o cabuloso jogar. Ali que também. É aquela coisa do futebol técnico e tal, né, tem uma condição técnica muito boa do camisa 10, essa imagem, né? Alex, Thiago Neves, Arrascaeta. O Diniz vai gostar de treinar o Matheus Pereira. Será que o Diniz vai gostar de treinar o Matheus Pereira? Exatamente, Matheus Pereira no comando de Fernando Diniz. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que festejar a contratação. Óbvio, o torcedor do Cruzeiro tem um sentimento hoje de uma necessidade mais rápida de resultados. É isso que eu tenho percebido. O Seabra montou uma armadilha pra ele mesmo. Seabra roda por isso. Foi vítima do seu próprio sucesso. Se você for olhar pra tabela, o que ele fez com o time do Cruzeiro sem os reforços no primeiro momento do campeonato. Você olha pra tabela, onde o Cruzeiro tá na Sul-Americana, ele não era pra ter caído. Agora, ele cai porque o torcedor do Cruzeiro quer um salto. Que é um time que o torcedor do Cruzeiro esperava que o Cruzeiro nesse momento estivesse brigando pelo título, após a chegada dos reforços. Que o Cruzeiro seja campeão já da Sul-Americana. Ia ganhar todos os jogos. Isso é um problema que a gente sabe que qualquer trabalho, não é o do Diniz, qualquer trabalho pra ser implementado num clube demanda tempo. Não, e agora sim. E o do Diniz vai demandar tempo. É isso aí, galera. Muitas falas, mas muitas falas mesmo, né, com relação ao Fernando Diniz, né? E assim, a minha expectativa, pelo menos,
com relação à chegada do Fernando Diniz no Cruzeiro é das melhores, né? Precisamos, né, de mudanças e mudanças para já, né? Para que nós não percamos aí a questão do objetivo. Diniz, o Cruzeiro demitiu o Ceará. Só trazer para vocês aqui agora, galera, a fala do Fernando do Sobs, né? A fala do Sobs rapidinho, só trazer a fala do Sobs aí. O Sobs também que analisou a questão do Fernando Diniz também no Cruzeiro. Solucionada. Que é quem é o novo técnico do Cruzeiro. Diniz, o Cruzeiro demitiu o Seabra. Mas o problema foi feito e já foi resolvido. Rapidão. É. Eu acho que já estava aqui, ó. Já estava próximo. Claro que já. Não vou julgar, mas eu acho que já estava próximo. Ontem o Cruzeiro empata com o Cuiabá. O Seabra é demitido. E hoje já, acho que foi hoje de manhã, né? O início da tarde. Acho que hoje de manhã, final da manhã. Foi muito rápido. Foi muito rápido. O Cruzeiro já anunciou o Diniz. Soluciona um monte de coisa, até pro Grêmio soluciona coisas aqui, né? O Renato não vai pro Cruzeiro. Anuncia o Diniz. Ou era mentira. Ou era mentira. O Diniz, que é do interior de Minas, teve até umas fotos, já jogou Diniz no Cruzeiro. jogou no Cruzeiro. Então, assim, tem uma identificação já, é mineiro. Então, assim, já é muito bacana por isso. E eu queria saber a tua opinião. Tu já tinha falado um pouquinho antes que gostou, mas o que tu acha que esse Diniz pode impor do futebol dele neste Cruzeiro? Eu acho que foi uma boa escolha. Não vamos entrar no mérito, né, da demissão. Nós vamos falar do Diniz. Uma boa escolha. O Cruzeiro é um time muito bom e jovem. É tudo que o Diniz gosta, tudo que o Diniz precisa. O Diniz fez um Fluminense, né, com mais idade ser campeão da Libertadores. Então, se esse cara tiver um tempo... Eu não consigo ver a curto prazo aquele jogo do Diniz. Eu imagino que ele precisa de uma pré-temporada, precisa de mais tempo, né? Até porque o Cruzeiro também está na Sul-Americana, então tem muito jogo. Mas eu achei uma baita contratação. Eu acho que tem tudo para encaixar muito bem. Boa sorte para o Diniz. Foi uma boa escolha do Pedrinho, né? Dentro de tudo isso que eu comentei. E olha, se encaixar esse Cruzeiro jovem aí com o Diniz, ano que vem vai incomodar. Eu acho que é um trabalho mais para o ano que vem. Tentar terminar esse ano o melhor possível. Dá para beliscar uma Sul ainda. Eu acho que o Cruzeiro tem grandes chances de ser campeão da Sul-Americana, porque vem jogando muito bem. E, olha, me surpreendeu um pouquinho a demissão, mas fiquei feliz com a contratação do Diniz. Eu acho que o Cruzeiro entendeu, assim, tal qual o Inter entendeu quando demitiu o Cudê, que não tinha mais muito como extrair, sabe? Talvez tenha chegado num pode teto. Ser. A gente imagina. Chegou lá e oscilou um pouquinho. A gente julga, a gente imagina tal, mas mostra que o Pedrinho é ambicioso, né? Né? Como dono do clube, não tem muita paciência, porque o Cruzeiro não tá mal na tabela. Não tá. O Cruzeiro tá nas fases finais da Sul-Americana, coisa que não se imaginava há um tempo atrás. Mas, né, nós não estamos lá dentro do clube, a gente não sabe os porquê. Apenas desejar boa sorte para o cara que está entrando, e é o Diniz. É o atual campeão da Libertadores. E é muito legal. Acho que é bom para o Cruzeiro e é bom para o Diniz também, né? Ter mais uma oportunidade muito boa à frente de um grande elenco, onde ele vai poder mais uma vez comprovar, né? Se todo aquele futebol dele, do Fluminense no ano passado, que foi campeão da Libertadores, ele consegue imprimir novamente, teve um insucesso na seleção, mas eu gosto muito do Diniz como profissional, como pessoa. Acho que tem muita coisa legal que ele pode fazer no Cruzeiro. E ele tem a importância do psicólogo, né? Sim. Porque como é um time de jovem, no geral, precisa muito, né? Eles precisam. Eles precisam. Então, eu achei uma baita contratação. E sempre quando um treinador sai de um clube e vai, né, dar esse tempo e vai para um outro, eles vão melhor. Eles revêem o que fizeram de errado, eles arrumam algumas coisas no seu conceito para melhorar para o próximo desafio. Provavelmente o Diniz fez isso e ele sabe o que ele vai pegar, ele não é bobo. Então a tendência, e tipo assim, é uma baita contratação, boa sorte. Ele tem um vínculo já com o Cruzeiro, né? Sim. Da história, se eu não me engano o filho dele é cruzeirense, então tá em casa. Bom, é isso, galera. É mais uma fala positiva aí, né, de alguém que tá de fora. Essa questão de familiar do Diniz, ser cruzeirense, não ser também, isso é um problema, tá? Vamos esquecer isso aí, né? Nós sabemos aí, né, o que aconteceu com relação à questão da família do Caio Jorge aí, né? Então, assim, vamos deixar isso de lado. O Fernando Diniz tem que trabalhar aqui, esquece essa questão de ter parente torcedor do Cruzeiro. Aproveitar a pergunta aqui do Vai Cabuloso, você acha que vai ter muitas mudanças? Isso aí, essa pergunta deve ser para amanhã. Muito obrigado, Vai Cabuloso aí. Aproveitar, deixa o like aí, viu, galera? Quem não tiver deixado o like, deixa o like aí, por gentileza, compartilha a live.
né? Eu acho que não vai ter muitas mudanças não, mesmo porque não teve tempo para treinar, né? Só o treino de ontem, o de hoje, e aí amanhã, da parte da manhã também deve ter um alinhamento aí, né? Talvez um treino, né, leve na parte da manhã só para alinhar, né, as questões para o jogo, né? Muito pouco de Diniz ainda, muito pouco do Diniz ainda, né? 2 treinamentos. Então, assim, eu acho que ele deve manter a base do time. E não vai ter tanta mudança também tática também não, tá, galera? Eu acho que ele vai colocar o time dentro de campo. Eu acho que amanhã é dia para cobrar um pouco mais de garra, para ver a energia do Cruzeiro dentro de campo. E aí os jogadores também dentro de campo devem dar uma resposta com relação à entrega, né? Então eu acho que não vai ter muitas mudanças, não. Eu acho que o Cruzeiro deve entrar aí mais ou menos com a mesma base. Talvez, levando em consideração que o Diniz é meio louco, talvez nós podemos ver alguma coisa de diferente que ele conseguiu enxergar nesses 2 treinos. Mas eu não acredito que vai ter muitas mudanças, não. Eu acho que é isso, né? O Diniz até fala na coletiva dele que, assim, se o Cruzeiro passar, né, há uma possibilidade. Aí eu até brinquei aqui, pô, tá de brincadeira, né? 2-0, né? Mineirão lotado, estreia do treinador, não me vai fazer uma pataquada dessa, né? Não, tá? Vai classificar, né? E eu acho até que deve fazer um bom resultado, não deve ter dificuldades, mas precisa jogar bola. O que eu, como torcedor, vou buscar amanhã vendo esse jogo, vendo a estreia do Fernando Diniz? A questão da energia, a questão de um treinador que seja mais pulsante, que brigue mais na área técnica, e brigar não é ser expulso, não, né? Que o Diniz tem dessas também, toma muito cartão, briga muito com o juiz, né? Mas tem que ter essa vibração ali, tem que impulsionar o jogador, tem que cobrar. Então é isso que eu espero amanhã do Fernando Diniz. Mas é isso, galera. Um abraço para vocês, tá? Tamo junto. Quem passar depois nessa live aí, deixa o like, compartilha, né? Dá essa moral para mim aí. Amanhã, tá? Amanhã vamos ver se eu consigo aí entrar durante o jogo, tá? Pra gente ir comentando também, falando algumas coisas sobre o jogo, dando uma brincada ali com o momento do Cruzeiro, que eu acho que vai ser um jogo que vai ter espaço pra gente descontrair um pouco. Então, deixa eu convidar vocês para estar junto comigo amanhã durante o jogo, tá? Não vou começar junto com o jogo, durante o jogo eu devo entrar a qualquer momento, e aí vocês vêm para cá, para a live no Cruzeiro Info. Então, boa noite para vocês, meninos e meninas, tamo junto, até a próxima, com Deus aí todo mundo, galera.